Muito obrigado e passo a palavra agora ao Miguel Moreira. Eu não faço grandes apresentações, vocês têm um livrinho que tem a biografia inteira. De qualquer maneira, o Miguel é ator, performer, bailarino, fundador do Útero, onde desenvolve o seu trabalho artístico, coreógrafo e encenador. Foi premiado, por exemplo, com a melhor coreografia da SPA em 2012, como o espetáculo foi levado ao Festival de Avignon. Recentemente, ao fazer Ricardo III, também foi premiado como ator. E tem em comum com o Graham o seguinte: vimos agora com o Graham que nos espetáculos que fez, um deles cruza testemunhos, não é? Com a peça do Santarém. E o outro, o Louvre, é a partir de Bernardo Santarém. E na mesma, o Miguel encenou um espetáculo do Duelo, no Teatro Dona Maria II, em 2017, a partir de Bernardo Santarém. Não é o caso aqui do Nuno Carinhas, mas nestes dois casos não é usado diretamente o texto. Foi usado diretamente o texto. A partir... O teatro contemporâneo é sempre a partir. É uma coisa que podemos interromper-te, mas foi com o texto do Santarém. Quando pegamos num texto, ou mergulhamos dentro de um texto... Tens a palavra. Entramos também dentro de nós. Por isso é quase impossível eu acordar e não dizer algumas palavras, ou vocês também, só se tivermos um problema físico, uma deficiência. Por isso falar é nos inato, não é? Portanto, um ator, um artista, fala. Muitas vezes fala com as palavras dos outros, outras vezes fala com as suas próprias palavras, outras vezes grita, grunhe. Habita um espaço incompreendido, que ele nunca percebe o que está ali a fazer. Nós largamos pele. Entramos no estúdio, como diz o Romeu, para largar pele. É um estúdio, mais ou menos assim, como temos aqui. O ensaio é o último, não é um ensaio que aprendi às vezes dos anos 50, vamos ensaiar, não. Vamos fazer a última coisa. O último desígnio, porque também não conhecemos o fim, não é? O nosso duelo ainda só agora começou. Nem tudo é fácil de enunciar de uma forma clara e objetiva. Falar com os outros. Estilhaços. Interrupções, silêncios. Quando abordamos um determinado autor, podemos estar a querer seguir o seu legado, a sua linguagem, ou pelo contrário, a fugir dessa mesma expressão. Encontrei Santarém nas estantes de livros dos meus pais. Talvez o lugar ideal de se encontrar um escritor. Longe da referência à sua importância, entre um amontoado de outros livros prontos a serem esquecidos, até ao dia em que vão voltar a ser lembrados. Ou não. O esquecimento é uma das mais duras qualidades do ser humano que o permite continuar a viver. Um encontro, duelo, ou a possibilidade de um encontro é a matriz na arte do teatro e da dança. Há sempre um medir de forças entre pessoas que se juntam com o propósito de realizarem em conjunto uma obra de arte. Ato que é, em si, o observar
e uma intervenção no mundo, mais ou menos de acordo com os cânones que pensamos ou esperamos que uma determinada obra venha a ter. Esse encontro, por vezes, pode ser feito entre pessoas vivas e mortas. Nos casos dos textos do teatro, ou também nos legados que determinadas companhias deixam aos novos elementos, vindos de pessoas que já não habitam o mundo. Um medir de forças entre o que auguramos e a realidade cotidiana que desagua num determinado objeto artístico. O encontro com Santarém deu-se na pesquisa entre os artistas e escritores que procuram, na margem, um lugar propício da liberdade e das emoções. Mário Cesarini, Alberto, Fernando Luís Sampaio são os escritores que também podemos associar a este legado de uma fuga a um lugar cinzento e sem liberdade. A procura nos comportamentos, nas palavras, nas ações, que influenciassem um corte com as injustiças e desigualdades sociais. Como escreveu Santarém no diálogo da peça Duelo, num espelho a um Portugal com diferenças sociais ainda aprofundadas. Diz o diálogo: eles são os senhores, filho, e a gente os servos. Eles podem tudo e a gente não pode nada. O texto do Duelo acompanhou-nos durante 10 anos, até ter nascido a possibilidade de nos podermos confrontar com o texto de Santarém e o mundo. Como escreveu Gonçalo Frota no Jornal Público, o útero usa como trampolim para o grotesco, para uma humanidade rasa, em que os sentidos parecem estar sempre em estado de sobreexcitação e a ruralidade parece ser, antes de mais, um lugar em que ao homem é permitido estar e ser mais próximo do bicho. Por oposição, as vidas citadinas parecem equivaler, diante desta imagem, à passagem dos humanos a mais uma estirpe de animais domesticados. O uso, entre aspas, de um autor pela identificação com a sua crueza e a sua violência, que nos propõe a leitura de um homem, anjo do duelo, a procurar o sentido para a vida. O homem em busca do seu destino, em busca do seu lugar no mundo que, de uma forma injustificada, o marginaliza do acesso a uma centralidade, mantendo-o à margem para ver se perde a energia na voz. Prática comum nas democracias europeias. Como escreve Luís Francisco Rebelo, a denúncia da superstição, da intolerância, da discriminação e da repressão social, sexual, percorria como um veio subterrâneo o corpo das primeiras peças, explode irresistivelmente nas últimas e aponta com dedo certeiro o monstro em cujo ventre se forja o fascismo. No romance da Rosa Monteiro, A Carne, aparece também essa marginalidade, que mais não é dar ao espectador ou ao leitor, como em Santarém, a possibilidade de definir os limites para as suas crenças, a ideologia, o amor, para a fragilidade. Nas didascálias da peça Duelo há constantemente essa tensão, sempre aflita, violência seca, silêncio, voz rouca, profunda, que são sinais como se fosse uma notação de movimento para uma coreografia, onde a voz também ela sofre com a rouquidão. Esse esforço para uma existência digna, com sentido. Talvez uma tentativa de fuga a uma maldição. Sermos malditos é sabermos que o nosso discurso não tem eco,
porque não há ouvidos que consigam entender-nos. Sermos malditos é não coincidirmos com o nosso tempo, com a nossa classe, com o que nos rodeia, com a nossa língua, com a cultura a que se supõe pertencermos. Ser maldito é desejarmos ser como os outros, mas não conseguirmos. É querer que nos amem, mas só causamos medo, talvez riso. Ser maldito é não suportarmos a vida, sobretudo, e não nos suportarmos a nós próprios. Romance A Carne. Escritora espanhola Rosa Montero. Extraordinária. Esta ligação às palavras de Gonçalo Frota sobre a nossa criação, duelo. A estas personagens profundamente isoladas e à beira de um precipício de desespero sobra ainda uma ideia última de dignidade. Um reduto de alguém que se pode reclamar uma pessoa e não apenas uma ruína de si própria. O duelo, mesmo que identificado entre trabalhadores e senhores, será, porventura, esse, não com um inimigo de carne e osso, mas com a réstia de humanidade de cada um. Concluindo, porque fechas a porta de casa para te protegeres de possíveis invasores indesejáveis? Porque fechas a porta a artistas que querem entrar? Porque não sabes o que fazer com eles nem realmente para o que servem. Na nossa sociedade, que a cada 5 minutos fala da importância dos artistas, porque quando chega a altura de lhes abrirmos a porta para se expressarem, rodamos a chave. Os artistas falam muitas vezes quando querem, sem pedir licença. Como se lida com gritos impróprios? O Santareno só queria falar. Com o tempo, começamos a ter dificuldade, não de ouvir, mas de ter tempo e esperar por tudo o que aquilo podia ser. Não é injustiça, é o mundo. Ter tempo de ouvir um desconhecido inconformado é trabalhoso, é difícil de ter resultados esperados. Mas quem é que já ouviu aqui, não é? Algum tema da organista Kalimala. Aquela música não é fácil de ouvir e agita a mente e o coração. E de repente percebemos o quanto somos frágeis e como o tempo será curto para tanto. Há violência e sadomasoquismo e inconformidade e delírio na obra de Santareno. Tanto para perceber tudo o que se vai passar ali naquela narrativa dividida em atos a que todos chamamos de teatro. Quando achei que nos podíamos conhecer, pensei em corpos e bailarinos a falar, sem a preocupação do deserve, ou pensar em demasia em significados óbvios, já tantas vezes lidos. As tragédias levantam em si questões incontornáveis sobre o homem. Por isso, muitas vezes bastaria aos corpos esperarem e, quando estivessem no limite dessa espera, dançassem sem pudor. Sempre vi no Ângelo do Duelo esse homem que recusa as normas e que está pronto para seguir o seu caminho, mesmo sabendo dos sacrifícios que vai passar. Eu identifico-me com quem escolhe um caminho seu. Caminha pela sua incerteza no escuro de uma noite de lua branda. Meus senhores, com a porta fechada ou aberta, seguiremos o nosso caminho. De espanto. E tentaremos que os passos, por vezes cansados, nos façam melhor perceber porque é que o mundo é assim. Celebrar. Parabéns, Fernando. És sempre inspirador, uma mulher inspiradora. Não é só Santareno. É também um lugar saudável e inquieto. Um lugar para estar perto
e olhar o trigo. José Luís Borges. José Luís Borges. Não sei se voltaremos num ciclo segundo, como voltam as cifras de uma fração periódica. Sei, porém, que uma obscura rotação pitagórica, noite a noite, me deixa no lugar do número.